Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando sobre os impactos ambientais e o preparo da cidade para enfrentar eventos climáticos. Antes de retomar a nossa conversa, vamos ver uma matéria com depoimentos de pessoas que moram em áreas de riscos. Locais como estes foram os mais afetados pelos deslizamentos que mataram mais de 140 pessoas na tragédia de 2008 em Santa Catarina. A dificuldade de acesso é um dos indícios da área de risco, que persiste até hoje. Quem mora aqui não esconde a indignação com a ausência do Estado. É decepcionante porque aqui a gente é carente, a gente já perdeu o direito de ter a nossa voz. Então, se a gente chegar para eles reclamar ou não, não vai fazer mais diferença, porque, querendo ou não, eles sempre têm uma resposta da ponta da língua e sempre tem algo mais para poder fazer e a gente nunca vê onde vai o dinheiro. Então, aqui a gente só serve mesmo para pagar imposto, porque para cá não vem nada. A gente aqui é muito carente mesmo, a nossa comunidade é abandonada. A diarista de 28 anos estava grávida durante a tragédia de 2008. Depois de 17 anos em Blumenau, ela desistiu. Vai deixar a cidade em busca de uma vida melhor. Se depender de vários programas, como Minha Casa Minha Vida, a gente vai acabar pagando por uma coisa que não vai ser aquilo que a gente esperava. A gente vê muita gente que saiu daqui para viver em esses apartamentos que foram doados e a decepção vem muito grande. A gente acaba perdendo a liberdade que a gente tinha aqui, ficar num lugar fechado. Então a gente opta, eu fui uma que optei em nem correr atrás. Por isso que eu estou saindo daqui para ter uma vida melhor fora daqui. 5 anos depois da maior catástrofe natural da história de Santa Catarina, as marcas da tragédia ainda permanecem intactas na lembrança desta aposentada. Edir é uma das moradoras mais antigas da rua Pedro Kraus Sênior, no bairro Vorstadt. Há 50 anos no local, ela garante que o episódio de 2008 é impossível de ser esquecido. Foi muito terrível, nega. Foi muito triste mesmo. Tá louco, só chuva. Tive que sair de casa, fui lá para casa da minha filha em Gaspar. Todo mundo saiu, não ficou ninguém aqui. Todo mundo saiu. A Defesa Civil veio e tirou tudo. Eu não precisava, só por causa da água, né? Mas a água a gente tirava, mas não tinha luz, né? Ficamos 15 dias sem luz. Aí. Dona Edir é prova de resistência. Somente agora, passados 5 anos, ela conseguiu finalmente recursos para trocar o jogo de cozinha. O antigo foi atingido pela tragédia. Agora que eu comprei alguma coisinha depois de 2008. Estava tudo podre dentro de casa. Eu não fui pedir nada para ninguém, né? Deixei assim, seja o que Deus quiser, até quando eu puder. E agora eu comprei e vou pagando, né? Fazer o quê? Deixa de comprar outra coisa para pagar. Dados da Secretaria Nacional de Defesa Civil mostram que o Brasil é o país com o maior número de pessoas afetadas pelas chuvas e enchentes no hemisfério sul. Para especialistas, a ocupação de áreas de risco é um problema crônico e não afeta somente a população de baixa renda, mas também a classe média e alta. O desafio é promover formas de acesso à casa própria, conscientizar as pessoas para não ocupar essas áreas e evitar novos desastres. Para falar sobre esses assuntos que a gente está levantando aqui, a nossa convidada é a presidente da Acaprena, professora Lúcia Sevignani. A gente, no bloco anterior, professora, a gente estava falando sobre a questão da educação, né? De como esses assuntos não estão na ordem do dia nas escolas, mas algumas ações são possíveis, né? E já tem, né? Inclusive já estão em andamento. A Prefeitura de Blumenau tem um projeto juntamente com a FURB de capacitação de professores e de alunos para entendimento dos pluviômetros, que são as medidas de quanto chove em determinados locais nas escolas, e com isso os alunos aprendem a observar as chuvas, registrar e entender os fenômenos, além de palestras, etc. E com isso já estão no segundo, indo para o terceiro ano já de atividade, e a gente percebe que nas escolas é um assunto que passou a incorporar o debate do dia a dia. Então
eles telefonam para perguntar, as professoras informam, né, que eles querem saber mais informações, o que a Defesa Civil disse, o que o CEOPS informa e assim por dentro. Então, esse é bem interessante dessa capacitação que está ocorrendo também em Blumenau, mas que devia se estender a todos os municípios da Bacia do Itajaí e litoral catarinense. A gente estava falando também, professora, que, né, Blumenau tem um histórico e alguns moradores que estão em ruas onde a água chega rapidamente, eles inclusive já sabem o que fazer e muitos nem saem mais daqueles lugares, né? Essa conscientização vem das experiências, obviamente, né? E isso torna Blumenau diferente, por exemplo, de cidades como Itajaí? Sim. Por exemplo, Itajaí tem muito menos experiência e recentemente tem sido colocada em contato com cheias e que inundam praticamente toda a cidade. E isso tem a ver com a dinâmica do rio. O que acontece com a dinâmica do rio, Carlos? Todo mundo que mora num determinado local se dá o direito de aterrar ou retificar um rio, ou ainda a prefeitura fazer isto. O que acontece? O aterro, a cada metro cúbico de barro que se coloca numa planície, aquele 1 metro cúbico, aqueles 1000 litros de água que iriam naquele local, passarão para outro lugar. E o outro lugar pode ser a casa do seu vizinho, como pode ser a casa do morador do município vizinho. Essa é uma situação bastante grave, porque a gente tem observado em Gaspar, em Blumenau, em Indaial, em Rio do Sul, em Agronômica, em Brusque, em Itajaí, aterros da planície inundável. Significa que a água vai para outro lugar, atingindo pessoas que não estavam. Outra coisa é a intervenção nos cursos d'água, que é a retificação, que é aprofundamento, ou mesmo alargamento, ou mesmo ainda entulhamento. E com isso também agravando a questão das enxurradas e das enchentes. Professora, a questão da beira-rio ali no Garcia, o que a senhora tem falado sobre isso, né? O que precisamos alertar, o que precisamos olhar ali? Nós tivemos em reunião com o prefeito na semana passada, e com o secretário de Planejamento, Alexandre Givaert, sobre o projeto que está sendo proposto pela prefeitura para a criação da Marginal Garcia. O Vale do Garcia é um vale reconhecido como sujeito a frequentes desastres naturais e ele tem uma população grande, que está em torno quase de 100 mil pessoas. É uma cidade, uma cidade e com a situação que já se encontra, ela já é bastante suscetível a esses eventos. E o que nos preocupa muito, a questão da Marginal, é que para construir essa rodovia nós vamos ter que reduzir drasticamente a cobertura de florestas que tem ao longo do rio, que é um grande corredor ecológico, afetando drasticamente a biodiversidade, bem como a dinâmica dessas águas e também estimulando mais aterros, fazendo aterros e estimulando mais aterros, agravando o problema das enchentes e enxurradas nesse bairro. Professora, nós temos duas coisas que pensar aqui, né, futuramente, e um futuro bem próximo, né, duas coisas que parece que precisam se equilibrar aí, que é o desenvolvimento urbano e a questão ambiental. Onde que se bate ou onde que precisa equilibrar esses dois pontos? Olha, Carlos, a nossa forma de crescer as cidades e mesmo áreas agrícolas, ela é completamente insustentável. Não é pouco sustentável, é insustentável. O que acontece é que nós estamos aumentando de população, todas as cidades que a gente conhece estão aumentando de número, nós ainda estamos caminhando para os 11 bilhões de habitantes nesse planeta, e com isso, o que acontece? Nós vamos ter uma ocupação maior. As discussões em relação se conservamos ou se ocupamos, elas só estão começando. Elas vão ficar muito mais acirradas. Vai piorar, Vai piorar, sim, essa discussão. Por quê? Porque cada um tem o seu modo de se desenvolver. Mas sem os serviços ecossistêmicos, sem os serviços da proteção da biodiversidade sobre as cidades e sobre os campos, não haverá sociedades sustentáveis. Então, esse conflito humano que a gente observa na abertura de rodovias ou abertura de
de empreendimentos, ou mesmo expansão de áreas urbanas para determinados locais, expansão de área agrícola ou de plantios, ela vai se chocar realmente com os ambientes naturais. No sul, no sudeste e no nordeste, porque já estão muito ocupados do ponto de vista das diferentes atividades. No norte é contra a floresta, realmente. Então nós temos, essa briga ainda só vai se intensificar, e não é nenhuma questão de briga por amor a uma borboletinha, mas as funções ecológicas dos ecossistemas. Nessa questão da função, né, dos ecossistemas, nós temos vários problemas aí, né? Vão desaparecendo algumas espécies, enfim. O fato de abrir estradas e abrir ruas, que todo o governo está fazendo isso, né? Em todas as cidades, por conta da indústria automobilística, isso vai afetar o ecossistema do modo geral, mas afeta principalmente os rios ou mais os animais ou mais as plantações? Qual que está mais... Nós temos impactos em todos os níveis. Todos os níveis. Nós temos impactos sobre as pessoas que, ao longo dos seus trajetos, precisam se deslocar. Nós precisam ser retiradas para fazer as rodovias. Um impacto. Também a não construção das rodovias significa também que essa pressão, esse número grande de veículos aumenta o número de acidentes e também gera um número grande de feridos, mortos e assim por diante, com um custo pessoal e social muito grande. Existe um outro aspecto que é o impacto sobre a vegetação. É grave. A vegetação, dependendo da área, ela pode se recuperar se suspenso os fatores de coisas, se permitir que a vegetação cresça novamente, pelo menos nas bordas da rodovia. Tá? Mas existe um outro aspecto que é a questão dos animais. O estudo recente no Brasil mostra em torno de 180 milhões de animais mortos por ano só atropelados em rodovias. Nossa. Se a gente somar cada quilômetro e quantos bichos a gente vai, onde a gente anda de carro, quantos bichos a gente vai encontrando morto, esses são os bichos grandes, mas e os bichos pequenos? Então, 200 milhões de animais, isso é um impacto enorme sobre a nossa fauna. Além do que, as rodovias que não têm planejamento para se fazer, vai ter impacto sobre o curso d'água, porque pode aterrar, ou mesmo impedir ou dificultar o fluxo geral, ou ainda pode gerar uma onda de cheia para um outro local, pode afetar a fauna, pode afetar a população que vive ali, diminuir a qualidade ambiental daquele local e assim por diante. Então, quando se vai fazer uma rodovia, isso é uma rodovia para sempre. Então, que se planeje bem, que se faça passagem para os animais, que se tenha o recuo, né, necessário para ter uma expansão futura, que se tenha uma visão da dinâmica das águas, dos poluentes que possam ocorrer nessa rodovia, que seja também pensada sobre essa questão. Então, toda uma rodovia tem que ser pensada do ponto de vista do tráfego e outro do ponto de vista ambiental. Certo? E isso já é previsto em lei, isso não é novidade nenhuma, e se demora é porque se quer. Tá, então, professora, eu quero agradecer a sua vinda aqui ao Cidadania. Eu acho que a senhora vai ter que voltar mais vezes para a gente tratar de outros assuntos, né, relacionados ao meio ambiente. E daqui para frente a gente pensar e planejar melhor, né? Sim, sempre. Então tá, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer mais uma vez a presença da presidente da Acaprena, professora Lúcia Sevignani, que falou sobre impactos ambientais e eventos climáticos em Blumenau e região. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.